Olá, olá! Bem-vindos ao nosso podcast. E o episódio de hoje é especial de Natal, The Chosen. Mais um episódio, o último episódio do ano. Então a gente vai falar sobre... Não é bem sobre o Natal, mas a gente vai aproveitar esse climinha de Natal, né? Então a gente que é crente vai aqui trazer o significado do Natal, não é mesmo? Né? Então a gente vai aqui falar de Jesus nesse episódio. Apesar da data aí, né? Para muitas pessoas discutem a data, né? Que não é meio que o aniversário, o aniversário de Jesus, mas tenho certeza que Jesus faz festa no céu, então, porque crente gosta de festa, então não importa que a data não seja comprovada, não importa. Então, para encerrar essa primeira temporada aqui desse Caótico Podcast, a gente, né, só podia aqui falar, né, de Jesus. Então, para falar dele, a gente vai falar da nossa série favorita. E para falar da nossa série favorita, The Chosen, chamamos quem? Nossos outros sócios aqui, por favor, se apresentem novamente para quem não conhece vocês. Por favor. Olá, sou Rodrigo, estive no podcast sobre Sergipe, então vão lá ouvir, quem não ouviu. Sou de Feira de Santana, Bahia, morava em Sergipe, agora estou em Lisboa. Eu acho que é isso. Olá! Olha eu de volta nesse podcast maravilhoso. E para comprovar que eu realmente sou sócia, eu fui convidada para a Confra da Firma, gente. Sim, a festa Olha da aí! firma! Mas estou aqui de novo, a Jéssica Ica, né? E muito feliz de ter sido convidada para participar desse episódio, para falar dessa série maravilhosa. Isso me lembrou a Festa da Firma, me lembrou aquele Instagram, não sei se vocês seguem, aquela página chamada Festa da Firma, e aí soltam várias coisas, assim, tipo, do rolê aleatório. Acho que sim. Só besteira. Uhum. Mas enfim, então, como a Caris falou, a gente vai falar sobre The Chosen, que é uma série que explodiu aí, né, começou... eu não peguei logo do início, mas muitas pessoas ficaram falando, ai, assiste, eu não botava muita fé, não. Aí quando eu assisti, eu fiquei... eu assisti antes, acho que foi meio que o rolê de todo mundo, quem não acompanhou desde do lançamento, né? E aí vem logo já a primeira pergunta. Qual é o episódio favorito de vocês e por quê? Lembrando que tem 3 temporadas e uma porrada de episódios, então pode ser que a gente tenha episódios em comum aqui, porque, né? Verdade. Eu quero fazer só trazer aqui também, como a Yasmin falou, um testemunho sobre The Chosen, que ninguém sabe, mas eu vou contar aqui. Nem ela sabe, nem Eu vou fazendo cara de chocada, acompanha comigo. Não, mas não é algo tão assim. Eu também só comecei a assistir depois de muito tempo. Só que assim, eu assisti o primeiro episódio e eu não me pegou muito a série. Sim. Foi arrebatado por The Chosen no primeiro momento, como assim? Não. Vou respeitar você. É muito bom o primeiro episódio. No final fiquei com olhos assim, mas eu fiquei, será? Né? Mas depois, assim, fui assistindo a primeira temporada, muito boa. Chegou na segunda, que a gente só foi, assim, direto, assistindo tudo. E aí, enfim, virei fã. Só isso, só dizer que de início eu realmente não me pegou muito, mas depois me pegou muito bem. Então... E aqui já puxando uma coisa que eu sabia que ia acontecer, que era falas aleatórias, porque afinal, falando de The Chosen, a gente, né, eu prometo que eu não vou falar tanto, como normalmente eu falo. Eu acho que essa é uma coisa que me pegou um pouco, porque, assim, conteúdo sobre a história dos evangelhos e as histórias da Bíblia, a gente já viu muito, assim, né? Conteúdos de audiovisual, enfim, filme, novela. Sim, toda dramaturgia, nós já havíamos visto em diferentes esferas, né? Tipo, americano, brasileiro, enfim. De todo tipo,
Então, eu acho que talvez seja algo que tenha feito algumas pessoas demorarem um pouco para se dar a chance de assistir a série, porque pensa, é mais uma série sobre Jesus. Então, né? O que é que não tem na Bíblia que eu vou ver lá? E realmente não tem coisas, né, fora, até porque é bom que não tenha tantas coisas assim, gente, sendo enfeitadas, não é mesmo? É uma história que a gente crê que aconteceu de determinada maneira e é isso que a gente espera quando assiste. Então, eu acho que esse talvez seja um ponto, porque, né, com vocês falando sobre não ter começado logo, assim, que estreou, ou não ter sido pego de cara, eu fiquei pensando. Então, se você é uma pessoa que está aí ouvindo e não assistiu ainda pensando que é só mais uma série sobre Jesus, não é, tá? Vai lá. Reflita. Não, mas foi o que aconteceu. Gente, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu assisti ano passado. Não, esse ano. Esse ano a série. É verdade. E depois de muita insistência de muitos amigos, exatamente, falando, você tem que assistir, você tem que assistir. Mas foi por isso, por essa coisa da dramaturgia em torno do que é, né, as histórias dos evangelhos, as histórias bíblicas, e a gente já vem com aquele preconceito de que vai ser novamente mais uma montagem já estereotipada daquela coisa bíblica, e você não quer assistir aquilo porque já é uma coisa que já está incrustada assim na sua mente, né? Mas não é, né? Então, assim, é completamente diferente. Então, assim, assistam. Já de cara, assim, né? Já começamos aí, assistam. Mas, né, qual que é o episódio favorito de vocês? Pronto, agora é realmente difícil, pensei, mas eu vou trazer uma da última temporada. Mas assim, na verdade, é tanto a construção até esse episódio, enfim, acho que a terceira temporada toda, a construção até esse episódio, que é o último episódio, tem a modificação dos pães e peixes. Então, acho que foi no último, né? Acho que é. E aí, assim, teve toda a construção, e aí, quando culmina nisso, tem tanta coisa fechando ali, acontecendo, que te pega, e aí foi, acho que esse é o meu favorito. Tem o segundo favorito, eu posso falar? Pode. Que é o especial de Natal, que é a história, contando a história de José e Maria. Eles viajando e tal. Então, esse é também tá entre, assim, os dois estão pau a pau, assim, os melhores. Gente, é uma pergunta muito difícil, muito, muito difícil. A gente até pensou em reassistir os favoritos para tentar lembrar das coisas. Não funcionou, porque a gente não conseguiu escolher o que assistir. Então, o jeito é maratonar tudo de novo. Mas eu acho que eu não consigo escolher um só. Desculpa, gente, não vou escolher um só. Mas eu tenho, assim, alguns que eu gosto de rever. O primeiro episódio é um episódio que me pegou muito, diferente de Rodrigo. Foi um episódio que já me levou para um outro lugar, completamente diferente de outras coisas que eu já assisti sobre Jesus. E isso leva para uma outra coisa favorita, mas eu não vou responder agora. Mas o primeiro episódio é um que me pega muito. O episódio com as crianças ali da primeira temporada também é um dos que eu, sim, fico completamente, nossa, assim, encantada. É muito bonito de ver a construção, a relação, aquele Jesus que a gente não pensa sobre, não é que ele não era, ele é tudo aquilo, mas que a gente não costuma pensar sobre aquelas relações ali, aquelas falas tão do dia a dia, tão do cotidiano, e como ele lidava com tudo aquilo, e como eles apresentam isso no episódio. E eu acho que o especial de Natal também é muito bonito por trazer perspectivas que a gente não pensa, já que é um especial de Natal e que se já tem coisa sobre Jesus sendo feita por aí, imagina de Natal, né? Então é uma perspectiva diferente, assim, então eu gosto muito também. Vou botar esse top 3, senão não paro de falar, tá? Eu acho que, antes de eu falar o meu, eu acho que ver como colocaram o personagem de Jesus humanizado, acho que fez muita gente refletir de que, tipo, o que a gente tem na Bíblia é uma verdade, só que vai ter detalhes e dessas relações que Jesus tinha com os discípulos e com as pessoas
que não estão necessariamente descritos ali, mas isso não tem prejuízo nenhum, porque a gente vê o caráter de Deus, os atributos de Deus sendo apresentados ali na Bíblia de diferentes formas, tal. Só que aí você para e pensa assim, fala assim, ele era humano também, né? Ele era homem também, então ele interagia dentro daquele contexto de uma forma que com as pessoas normal, né? Não era uma coisa, tipo, afastada, assim, não era, tipo, eu tô numa posição e você em outra, tipo, olhando de cima para baixo, sabe? Uma coisa assim. Mas, enfim, o meu são meio que dois, mas é o mesmo tema, assim. Tem mais, na verdade, não foi igual a Ika falou. A gente poderia passar, acho que, horas aqui falando. Mas o meu é a construção do Sermão do Monte, ali, aquela conversa dele com o Mateus, para mim é sensacional. O diálogo ali, conversa, vai para lá e para cá. E aí, quando no episódio seguinte, que é ele entregando o Sermão do Monte, falando, né, o Sermão do Monte, mesmo que para as pessoas. Nossa, minha cabeça fez, tipo, né, tipo, explodiu, assim, porque é uma das minhas passagens favoritas da Bíblia, é lá, né, o Sermão do Monte em Mateus, tal. E eu fiquei pensando, cara, que sensacional, meu, olha só aquilo, acho que, e as cenas que eles colocaram puxando, né? Não estejais ansiosos com coisa alguma, e mostrando os personagens, a identificação dos personagens, dos discípulos ali com aquilo que Jesus estava fazendo. Foi uma coisa bem, bem bacana. Não está na Bíblia, né? Isso, só que eu acho que a construção, que nem a gente falou desde o início, né? Acho que a construção, a concepção da ideia faz a gente pensar realmente, né? Quando Jesus escreve, quando Jesus pensa sobre o Sermão do Monte, ele está endereçando aquelas coisas para pessoas que precisavam ouvir aquelas coisas. Não era um discurso tipo, é só para anotar para os crentes do futuro. Não era isso. Estava sendo endereçado para as pessoas daquela época também. Então, é esse combozinho assim para mim. Eu acho que não ser meramente filosófico, né? Porque às vezes a gente vai muito para esse lugar de ficar só pensando no mundo das ideias. E aí os dois episódios trazem exatamente como essa passagem ela estava realmente direcionada ali, né? Para aquele público, e, óbvio, pelo caráter de ser a palavra de Deus, está endereçada a nós também. Exato. Mas eu acho que mostrar essa construção ficou muito bom. É um dos meus 2 episódios favoritos também. Pronto, agora eu tenho 5. Não, e o jeito que ele escreve o sermão, o jeito que ele constrói o Sermão do Monte junto com Mateus é muito bonito, né? Apesar, a gente sabe, né, não está na Bíblia e tal, mas o jeito que eles constroem juntos ali naquela parceria de, né, e os pitacos, assim, né, que Mateus dá, mas e se você colocasse essa frase, ou se você dissesse dessa maneira, e aí Jesus sorri e fala, a construção realmente é muito bonita, esse episódio é muito bonito mesmo. Para mim, um dos meus episódios favoritos, e eu acho que vocês já falaram tudo sobre o episódio, que é o episódio com as crianças, é um dos meus episódios favoritos, justamente porque, para mim, de todos os episódios das 3 temporadas, é o episódio, para mim, que Jesus aparece mais humano. Realmente, ele tá ali fazendo os brinquedos, realmente, como assim, né, a arte que ele aprendeu da carpintaria com o pai dele, e aí as crianças se aproximam, né, primeiro com medo, depois assim, o que será que ele é? Será que ele é um andarilho? Será que a gente pode se aproximar? Aí primeiro vem só a menina sozinha, depois vem ela com um amigo, aí depois vem trazendo mais crianças, e aí, né, Jesus vai, né, ensinando eles, assim, né, não de forma direta, mas ele vai ensinando daquele jeito que Jesus ensina, né? De forma indireta, e vai, né, levando as crianças, e as crianças vão criando aquela amizade com Jesus. Então, eu acho que é um episódio muito bonito. E é o episódio que eu vejo Jesus mais humano, né? Então, assim, é um episódio que não tem nenhum milagre, não tem realmente Jesus fazendo nada, assim, muito grandioso, e além da interação humana,
né? Então, para mim, assim, eu assisti o episódio, assim, tipo, com uma cara, um sorriso, assim, ó, que eu não conseguia tirar o sorriso do rosto, falei assim, nossa, queria eu, assim, criança ali, tipo, e as crianças sem se dar conta de com quem elas estavam conversando, né, assim, né, e ali, né, em todo aquele espaço, aquela interação. Então, é um dos meus episódios favoritos. E outro episódio que eu gosto muito é o episódio da mulher do fluxo de sangue. E do fluxo do choro que vem junto. Do fluxo. Para quem só está ouvindo, todos nós concordamos, balançando a cabeça. Esse episódio é, assim, primeiro porque mostra por toda a construção que eles fazem em torno da história da mulher. Porque a Bíblia não conta, mas, assim, muito, muito provável que era daquele jeito, né? Que ela vivia isolada. Enfim, a gente tem um episódio do podcast que fala da mulher do fluxo de sangue, então, assim, dela viver isolada, dela passar, né, nas ruas e as pessoas olharem torto, das pessoas saberem quem ela era por conta da doença dela, né, por acharem que viver perto dela ou tocar nela, elas fossem se tornarem puras, enfim, e o momento que ela toca Jesus e tudo aquilo que acontece em volta, né, daquela cena é muito assim chocante. Eu imagino como que, se não foi daquele jeito, muito, muito próximo daquele jeito, sabe? E do fato de você ver, assim, a cena de que Jesus realmente nada pode tornar Jesus impuro, entende? Então, assim, aquilo que toca Jesus é o que se torna puro, né? Então, Jesus nunca se tornará impuro, né? Então, assim, e as pessoas ao redor testemunhando aquilo, né? Então, e a história, e a continuação da história, né? Porque Jesus estava a caminho da casa de Jairo, né? Então, assim, dele chegar, e Jairo falar, ai, não, né, já não se preocupa, mestre, ela já, né, já foi, e não sei o quê, e Jesus nunca chega atrasado. Então, assim, tem todo um negócio ali, sabe? Então, assim, esse episódio, para mim, tem muitas camadas e muitas coisas que foram contadas. É um episódio que mexeu muito comigo, assim, né? Então, acho que esses dois, bom, são muitos, né? Mas se a gente for falar aqui todos, a gente vai ficar só nos episódios favoritos, né? Nossa, eu tô me segurando muito, que eu quero comentar tudo. Tá certo, tudo bem. Me deram um prazo para falar hoje. E eu tenho que confessar que eu não assisti o episódio de Natal, mas assistirei. Porque eu sei que... Tá propício, estamos na semana do Natal. Não, é que eu sei que agora, porque eu já ia assistir, tá programado, mas eu vi que eles vão soltar agora na próxima semana, eles vão soltar um novo episódio, um novo especial de Natal que faz como se fosse uma sinergia com esse antigo, né? Com esse do ano passado, ano retrasado, não sei. Então eu quero assistir os dois episódios juntos, assim, para... Você assistiu o episódio piloto, o de primeirão, que era com os pastores? Que eram os pastores de ovelha? Eu assisti. Eu não assisti. Pois, assista esse primeiro, depois você assiste esse outro, e provavelmente esse outro vai ser... Então são 3, meu Deus, tô muito atrasada. Tem alguns especiais bem legais, sim. Ai, nossa, não tô muito atrasada, meu Deus. É muito bom. Enquanto ela falava da mulher do fluxo de sangue, eu lembrei daquela música que fala assim: quem me tocou, de mim saiu virtude. Bom, acho que vocês não conhecem. Bom, eu não conheço também. Coral. Vocês já viram que a Yasmin conhece que só ela conhece, né? Não é verdade. A da vaquinha voadora. Mas tava lá, mas não era mentira, não era música inventada da minha mente. Não, ela mandou, é verdade. Mentira, mas só ela conhece. Gente, põe a música, dá play lá, mas enfim. Bom, a próxima pergunta é: qual o seu personagem favorito? Mas assim, não vamos contar Jesus, porque, né, Jesus é Jesus. Eu estava um pouco preocupada com isso. Porque não vale Jesus. Eu acho que Jesus é unânime. Todos nós amamos Jesus aqui. Ele, com certeza, é o top 1. Então, assim, tirando Jesus, qual é o personagem favorito de vocês?
Aquelas Dallas, não. Dallas Jenkins. Pior que a gente comentando nos outros episódios, a gente tava falando dele, né? Então, o ator fez muito bem o personagem de Jesus, e o personagem de Jesus na série está muito bom também, então. Sim. Sim. Se a gente for pro céu e Jesus não tiver essa cara, vai ser Olha! preocupante. Tá, bem, vou começar logo com o que imagino aí, tá no top alguns de todo mundo, Pedro. Pedro. Será que tá no top de alguns? Pois, então, seria o Pedro. Ele tava até pensando, tipo, o Pedro representado ali na série foi bem exatamente o Pedro que eu comecei a compreender como ele era depois de algum tempo. Eu lendo a Bíblia, estudando, conversando com meus amigos sobre que a gente estudava assim e tal, os evangelhos, e aí a gente realmente pensava dessa forma. Mas, gente, Pedro era esquentado, ele perguntava mesmo, ele batia de frente, falava as coisas, e na série ele representaram muito bem. Ele é muito a gente, então a gente pensava, a gente seria bem Pedro, a gente é bem Pedro. A gente julga ele, mas a gente pensa, a gente faria o mesmo. Então, E aí, assim, o personagem na série foi muito bem retratado, toda a história dele contada, claro, as coisas, né, que não aparecem na Bíblia, mas muito bem contado, e assim, pelo episódio da multiplicação de pães e peixes ser um dos meus favoritos, é também porque foi a finalização de um desenvolvimento da história de Pedro, que chegou naquele momento, depois, enfim, tudo foi sendo contado para finalizar ali, e a forma que ele agiu naquele momento e tal, eu achei muito, muito bacana. Quando ele anda na água, tal, acho que essa sequência disso também. Sim, então, para você ver, na multiplicação de pães e peixes, ele simplesmente estava chateadíssimo, muito chateado, Sim. mas estava lá dizendo, não, deixa que ele vai fazer. Era tipo, ele estava super chateado, mas ele ainda acreditava, então ele estava com fé ali, e aí pô, que massa. E aí ele deixou tudo acontecer para depois chegar e peitar Jesus. E aí Jesus vem e, né, assim... Desabafar, né? Ele guardou. Aí quando o copo É. encheu, ele, Jesus! Exato. E esse é o Pedro, né, que a gente imagina, porque é Pelo que eu isso. imaginava, assim. Tá, minha personagem favorita, e aí por isso que tem a ver com o meu episódio favorito, um dos meus episódios favoritos, é Maria Madalena. Eu gosto demais de estudar e ler sobre, procurar sobre a relação que Jesus tinha com as mulheres, porque a gente, né, quando vai pensar sobre isso, a gente já ler a Bíblia e pesquisar sobre faz com que a gente pense como o comportamento de Jesus já traz ali uma outra postura relacionada ao que acontecia na época, né? E eu acho que Maria Madalena é uma dessas mulheres que foi cuidada, tratada, acolhida por Jesus de uma forma que as pessoas ali ao redor não fariam e jamais, né, conseguiriam fazer. E ela sempre foi uma personagem que eu gostei muito nas histórias bíblicas, porém é uma personagem que não tem tantos detalhes, a gente sabe pouquíssima coisa, coisas pontuais e importantes a gente sabe, tanto que isso aparece na Bíblia e está lá na série. Mas como isso foi construído, como é mostrado ali no primeiro episódio, e como essa construção do primeiro episódio apresenta o Messias, né, o Cristo, que realmente vinha para redimir tudo que estava ali, e não era só um mero herói, herói no sentido de ser alguém que ia combater aquela dificuldade que o povo passava na época, porque era algo que se acreditava na época também, né? Então, quando o episódio vai contando e vai apresentando, e isso faz parte da história de Maria Madalena, eu fui ficando emocionada assim, sabe, no nível, o nível só ia subindo. Aí chega no final do episódio, que eu não preciso nem citar, né? Como ele termina, que é justamente ali com Jesus
a chamando pelo nome, né? Então, nossa, ali eu já estava destruída, chorei horrores, terminei o episódio, continuei chorando, e aí fui refletir, fui pensar, fui orar, fui conversar com Jesus, para também, né? E trabalhando isso nas coisas que para mim são importantes no sentido disso, né? Da minha curiosidade de entender essa relação de Jesus com as mulheres da época e como é que isso se desenvolveu ali durante o ministério terreno, né, dele. Então, é um episódio que, assim, me pega de várias formas. Eu falaria horas e horas e horas, assim, sobre cada detalhezinho. A gente assistiu hoje de novo, foi o único que a gente conseguiu ver, porque a gente foi escolher, começou pelo primeiro e não conseguiu ver mais nada, né? Porque começa a falar. Não passou. Mas é a minha personagem favorita. Só que eu também tenho um ranking. Por que não teria, né? Imagina. Uhum. Essa era a personagem que talvez eu sempre quis ver retratada de uma forma legal e com uma história bem contada. Parabéns para o Dallas, ele conseguiu. Mas o personagem que eu não imaginava que eu queria ver, e depois que eu comecei a conhecê-lo na série, eu só queria conhecer mais, é o Mateus, gente. Que Mateus é simplesmente, assim, incrível a forma como ele é retratado. E que é um personagem que todo mundo conhece, sabe que existe, mas a gente talvez não pense na complexidade do papel, do lugar que ele ocupava ali. Então, esse é o meu segundo personagem favorito, porque a série me fez querer entender mais e vê-lo ali, né, o desenvolvimento dele. Boa, sim. Eu acho que, para mim, cara, eu gosto que, no geral, de todos, assim, e Jesus, aquelas, não. Eu gosto de todos, eu acho que eu me identifico em muitas situações com Pedro mesmo, acho que todo mundo tem seus momentos Pedro na vida, durante essa caminhada cristã, e você vai ver isso talvez com mais frequência, com menos frequência, mais intensidade, menos intensidade, mas para mim é André, né? Eu acho que André, logo ali no começo, né, daquela briga ali, naqueles problemas que tinha com Pedro, né, as dívidas deles ali, e aí ele falando, não, eu conheci o cara, não sei o quê, blá, 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 e tentando, tipo, convencer Pedro daquilo, e acho que o personagem vai crescendo também dentro da série, você vai vendo algumas coisas, eu acho que para mim a cena dele, assim, que é muito legal, que vai estar atrelada com o Sermão do Monte, é quando ele vai falar lá com João Batista, né, falar lá desesperado, tal, que eu me vejo muito nessa posição e da pessoa ansiosa, assim, louca, tipo, Jesus vai fazer? Vai. E para mim é talvez às vezes, né, então eu tenho aquele desespero, assim, a pessoa louca, confia em Deus, mas tipo, meu Deus, socorro, né, e aí ele vai lá contar que para João Batista, e João Batista fala, não, com certeza tinha alguma coisa lá que era para você e tal, então, e aí ele, o que era, não sei o quê, e aí ele comenta, né, eu acho que o desenvolvimento dele, o diálogo, como ele interage com o grupo, ali também não é exatamente um dos principais, né, igual outros personagens que tem ali, mas eu acho que é um personagem que eu me identifico, então acho que com todos, né, acho que todo mundo se identifica um pouco com todo mundo, né, que tem um pedacinho de cada, mas acho que vem ele ali, aí vem, tipo, aí meio que assim, Pedro, Mateus, né, aí acho que, eu não vou lembrar o nome dela, mas que ela faz ali no final com a Maria Madalena, nossa, a gente tava falando dela, que aparece nos episódios que eu gosto também. não é a do Tomás lá, do Tomé. Gente, eu tava com o nome dela na cabeça. Não consigo lembrar. Eu não lembro o nome dela, mas... Eu Tamara na cabeça, Tamar. mas não é... É Tamar? Tamar, né, não? É Tamar, não é isso? É Tamar. É Tamar. Eu acho que é isso. Então, Tamar na Bíblia, e eu aí associar a personagem que é uma personagem que tá lá, né? É isso mesmo, Tamar. Então, eu acho que, tipo, a aparição dela também é muito louco, assim, tipo, a construção do personagem dela, acho que, para quem não assistiu, acho que vale a pena, tem várias quebras de estereótipos, assim, que a gente está acostumado a assistir padrão Jesus, e a gente vê realmente lá
né? Tipo, a galera de Midwest e tal, a cor das pessoas, né? Tipo, a língua, enfim, a construção dos personagens, da forma que foi feita. Então, a aparição dela, ela vendo o milagre ali do leproso, tá? Ela, tipo... E os diálogos dela com Maria Madalena ali também e tal. Mano, é uma coisa sensacional. Sim. Eu não vou ficar falando, eu não vou nem comentar, porque todas as personagens femininas, como eu disse, me chamam muita atenção. As Marias, enfim. Tem. O próximo. Não. A mãe de Jesus é uma personagem incrível. Eu nem estava pensando nela aqui, mas aí, nossa, assim. É que eu tive que botar no ranking, gente. Tá no meu ranking, sim. Mas assim, a minha personagem favorita é Mateus. Sem sombra de dúvida. Eu acho que a construção desse personagem não era nunca da maneira que eu esperaria vê-lo retratado, mas eles retrataram de uma maneira brilhante, assim, de uma maneira muito especial, muito bonita. Ele encaixa perfeitamente na história, assim, o respeito, não sei, é muito bonito a maneira como ele é retratado. Eu sou, nossa, a maior fã. Sou a maior fã de Mateus. Não sei, eu gosto muito dele. Toda vez que ele aparece, eu fico assim, ai, meu Mateuzinho. Eu amo muito. A mãe de Jesus, ela, né, que a gente acabou de... Me veio, assim, as cenas, ela cuidando dele. Tem uma cena, acho que tá na terceira temporada, aquela cena que os discípulos estão ali, cada um num grupinho, na sua panelinha, discutindo sobre não sei o quê, e Jesus ali fazendo os milagres, e aí quando ele volta, só tem a mãe dele para receber ele cansado, suando, e sabe, aquele amor de mãe mesmo. Assim, o que você precisa, meu filho, vem aqui, né, descansar, comer, não sei o quê, aquela coisa assim, sim, ele é Deus, mas ele também é humano, ele se cansa, ele precisa comer, ele precisa, né, dormir, enfim, eu lembro, essa cena também é sensacional, assim, né, mas um outro personagem que pela construção dele, eu acho ele chega a ser engraçado para mim, assim, o jeito que construíram ele, assim, é João Batista, para mim, ele a barba, assim, o cabelo. Até quando você lê na Bíblia, ele chega a ser engraçado, né? Assim, né? Um cara que dorme no deserto, come gafanhoto, uns negócios lá. Exatamente. Então, assim, o jeito, e quando você coloca ele, quando eles colocam ele caracterizado, Sim. Né? Ele chega a ser engraçado, a caracterização dele, né? A imagem dele, mas ele tá muito bem feito, né? A maneira, o jeito como a Yas falou, o jeito que ele fala com o André, a maneira como ele fala de Jesus, como ele enfrenta, né, os guardas ali romanos e tal, por conta dele saber que sim, é o Messias, e ele não tem medo de falar que sim, é o Messias esperado e tal. Então, assim, eu acho que João Batista foi um personagem que me surpreendeu bastante também, a maneira como eles caracterizaram ele. Eu gostei bastante. Acho que eu colocaria esse meu top de personagens. Tá. Mas, gente, e o Judas Iscariotes? Ai, nossa, não, peraí, vamos fazer uma pausa para esse personagem. Olha, um comentário. Não, calma. Quantos de vocês aqui, já vamos deixar claro que todo esse episódio tem spoilers, né? Então, para quem não assiste... Aliás, spoilers não. Se você leu a Bíblia, não é spoiler. Ai, gente, peraí, se você ler a Bíblia, a série não tem nenhum spoiler. Esse episódio aqui não é nenhum spoiler. Não, mas assim, a construção de algumas histórias é spoiler aqui para as pessoas. Mas que, por exemplo, quantos de vocês, quando começou o episódio sobre a venda do terreno, achou que Judas fosse uma outra pessoa? Sim. Eu me recusei a acreditar que Judas era Judas. Eu ficava... eu tô até agora, assim, Dallas. Se Judas não trair Jesus, eu passo um pano para você. Tudo bem. Aquele olhinho azul, aquela carinha de bebê, de bebê pidão. Bota um plot twist, bota uma outra pessoa. Não tem outra pessoa que vai trair, entendeu? A gente perdoa, bota outra. Eles escolheram o ator com mais carinha
de bonzinho para fazer. Eles humanizaram Judas de um jeito Demais. que o povo tem Eles muita dó. humanizaram Judas demais. Isso a gente não quer, mas... Oh, cada vez que eu vejo Judas, eu falo assim, como que vai ser na hora que ele... Eu fico pensando em duas cenas quando eu vejo Judas. A hora que ele trai Jesus e a hora que ele se arrepender, porque na Bíblia fala que ele se arrependeu tanto que ele foi lá e se matou. Então eu fico imaginando como que vai ser a cena do arrependimento de Judas, tipo, aquela carinha dele de bebê, o quão amargo que ele vai ficar. Eu fico imaginando como que vai ser essa cena. Eu só fico imaginando na minha cabeça aqui, porque eu não consigo imaginar nem ele traindo com aquela carinha de bonzinho. Mas eu acho que a gente teve já, tipo, uma prévia aí, quem assistiu o trailer oficial que saiu essa semana, da quarta Eu temporada. não assisti, eu não tive coragem ainda. Então assistam, como que a gente vai falar do trailer? Assistam. A gente viu no dia que saiu, tipo, sei lá, 1 hora depois que saiu, e aí vai mostrar, tipo, uma cena muito rápida, assim, de Judas pegando dinheiro já. Colocando na bolsinha, já com a carinha de bebê, já deu uma mudada já. O personagem, tipo, a construção e, tipo, a afeição, a atuação do cara, a performance muito, muito boa. É muito bom ator ele, porque ele já tá... Eu acho que é muito legal, assim, ver o quanto eles se preocupam em colocar. E aí a gente fala disso, né? O tempo todo a gente está falando que na série a gente vê a humanidade de Jesus, mas a gente vê a humanidade dos discípulos também, né? E a gente costuma dar uma afastada, assim, mas eles eram homens comuns, né? Mulheres comuns. E eu acho que esse detalhe, assim, do Judas, de que ele não tinha cara de mal de cara, gente, é isso, sabe? Não estava escrito na testa dele que ele ia trair Jesus. Então, eu acho que esse impacto foi bem importante para que a gente tivesse essa percepção, né, de que a gente realmente não conhece o interior das pessoas, mas Jesus conhecia, né? E Jesus conhece o interior de todo mundo e conhecia o de Judas, né? Então, Sim. Eu acho que essa foi mais uma das construções que eu fiquei assim, parabéns, hein? Parabéns, porque assim, embora não fosse surpresa, porque assim, a gente, para mim, quando eu tava assistindo, eu fiquei na dúvida de quem era, porque tinham dois personagens, homens, e aí ficou assim, quem será que é? Aí eu comecei a contar, tem 1, 2, 3, 4, já são 11, tá faltando um. Aí eu falei assim, tá, quem será? E quando chega, acho que na parte, se não me engano, do sermão, que ele vai encontrar, aí falou assim, eu sou Judas, aí eu tipo... E eles foram muito sábios no casting desse ator mesmo, porque eles escolhem o ator. Ele, se você olhar todos os discípulos, tirando, né, o Mateus, assim, mas assim, ele é o menorzinho, mais magrinho, o com a carinha mais de bebezinho, assim, o olhinho azul, você não daria nada que aquele que é o que atrair. Eu falaria que era como que é o Zelote. Eu falaria assim, né? Se você falou assim, aponta um quem retrair, eu ia falar assim, o Zelote, ele. Olha aí, já ajudando o caráter da pessoa, das pessoas. Tenho certeza absoluta que é ele. Pode ser. Justo aí, ó. O próximo é uma cena, um ato que Jesus fez que mais te chocou, te surpreendeu na série. Que você ficou assim, tipo, nossa, Jesus. Assim, que foi interpretado na série. Assim, de novo, acho que só para ficar claro que para as pessoas, né, todos nós aqui somos cristãos, e aí o que a gente tá falando é referência à dramatização das histórias bíblicas, do formato que foi feito, que mais surpreendeu a gente, porque assim, a gente lê, e aí você imagina algumas coisas, conforme você vai lendo, né? Você interpreta de uma forma, você busca recursos históricos, né? Vai ler o original, tal, pesquisas na internet, e você acha algumas informações extras, assim, você vai imaginando, você vai fazendo concepções, né? E o próprio Dallas vai dizer que algumas coisas ali são plausíveis, né? Então tem muita coisa, recurso da Bíblia, e aí outras coisas são coisas que são plausíveis, que provavelmente poderiam ter acontecido, dado ao contexto da época, dada a cultura, dado outras coisas. Então, só esse disclaimer aí. Mas agora, né, o que foi que, tipo, te chocou, tipo, você falou, putz, caraca, não tinha imaginado dessa forma. O que Jesus fez que te fez querer pular do sofá e palmas, Jesus? Jesus escovou os dentes. Ok, validíssimo. Não, gente, é porque foi chocante para mim, né? Para eu lembrar que Jesus, sim,
É um Era homem. homem. Era homem. Mas eu vou pensar mais um pouquinho. Vai, fica aí. Vou passar para você agora. Então, eu tentei pensar assim, o que eu pulei, mas nem tanto assim. Mas tem uma coisa muito legal que eu achei muito interessante eles terem colocado. Foi no episódio em que Jesus volta para a terra dele, em que ele vai lá na sinagoga e começa confrontar, começa a jogar assim, não sei o que lá, aqui eu sou, aí, já, tu me dá voto. Mas Drop the mic. e aí no final, mas além disso, dessa parte, realmente, essa parte eu fiquei, uau, porque assim, tá na Bíblia, mas tu vê do jeito que fizeram, foi muito legal, muito bom. Mas logo depois, que ele estava na terra dele, então ele foi visitar a tumba do pai, de José. E ele falou, falando sobre, né, aquilo sobre José, falando até, né, com ele, assim, entre aspas, mas falando de coisas que ele lembrava de ter sido... Eu acho que é nesse momento da série que tem que eles fazem como chama? Flashback. Flashback é com né, a infância, né? Uma infânciazinha de Jesus, que José estava presente e tal. Enfim, acho que esse episódio aí é muito bom. Da ação de Jesus fazendo algumas coisas assim. Na terra dele. Na terra dele, isso. Eu ainda estou pensando. Não, mas eu acho que dos diálogos que mexeu muito comigo e que eu fiquei assim, nossa, isso é tão óbvio de tudo, mas ao mesmo tempo, como é um diálogo que não está da forma como ele foi feito lá, né? Não está na Bíblia, eu fiquei com essa sensação, foi o diálogo de Jesus com Nossa, eu esqueci o nome do discípulo. Tiaguinho. É ele? Com o Tiaguinho, sim. Droga, roubou o meu. Porque realmente eu não esperava aquele diálogo daquela maneira, né? E quando vem, eu acho que fala com a gente de uma forma muito profunda, assim, né? E aquilo ali, tudo que tá ali no diálogo é muito óbvio. Se você lê a Bíblia, se você estuda, se você busca comunhão, né? Aquilo tudo é óbvio, mas não é tanto quanto fica ali diante de você com o diálogo deles. Então, eu acho que essa foi, talvez por não ter sido tão esperado, assim, eu não esperava que aquilo acontecesse. E de repente aconteceu daquela forma. Então, acho que foi um episódio, ou um feito assim, que eu fiquei, nossa, é isso aí. Agora eu vou voltar aqui, me recolher os meus estudos novamente, às vezes vou orar. Não, para mim é o mesmo. Eu acho que você quase sente um abraço, porque assim, que foi o que você falou, né? Através da Bíblia, comunhão, essas coisas com Deus, você entende que é Ele que é o seu consolo, né? Então, independente da sua situação, mesmo que a situação não seja resolvida da forma que você espera, é Ele quem vai fazer. E mesmo que não se resolva, não significa que ele deixou de ser Deus, ou que ele é menos Deus, ou qualquer coisa do tipo. Ele só está dizendo, olha, nesse momento é não, ou talvez é não e não para sempre, até que eu te recolha, mas enquanto isso, eu estarei aqui, eu farei isso, tal, estarei em todos ao seu lado, eu serei o seu consolo, né? Então, acho que para mim foi tipo mais ou menos isso, né? Acho que quando termina realmente o episódio, para mim eu fiquei tipo, mano, Deus, acho que realmente, mesma sensação que aí, cara, tipo, orar ali, ler a Bíblia, porque várias vezes em vários episódios, enquanto eu tava assistindo, eu falava pra Kairis, assisti o episódio, não sei o que lá, vou ter que ir lá olhar a Bíblia, vou ter que ir lá ler a Bíblia de novo, vou ter que ir lá ver referência e tal, pra lá e pra cá, e não sei o que. Eu tava, assim, super, super empolgada. Então, pra mim, é a mesma cena. Ok. Estamos aí dividindo a cena. De choque. Para mim, eu acho que é mais ou menos a cena que o Rodrigo citou, que é quando ele tá lá na sinagoga. Eu acho que é quando ele tá na sinagoga da cidade dele,
que ele fala que eu sou a lei, eu sou a lei de Moisés, né? Fala, e que as pessoas ficam, tipo, né, chocadas e querem matar ele de qualquer jeito ali. E aí levam ele para fora, né, os mestres da lei, as pessoas e tal, e já, né, querendo matar ele ali. E aí que ele tá ali cheio da autoridade, e ele fala que ele, né, nas entrelinhas, como ele sempre, falando da morte dele, ele sempre fala nas entrelinhas, né, que ele dá a entender que esse momento vai chegar, mas que esse momento não é agora. E aí ele passa no meio de todo mundo, aí ele dá uma olhadinha para o céu, assim, dá uma piscadinha. Eu falei assim, Jesus é homem, mas Jesus também é Deus. Essa comunicação aqui, ó. Então, Sim. assim, tem muitos momentos, assim, né, na série que Jesus é homem, mas esses momentos dessa comunicação, assim, que você vê essa comunicação direta de Jesus com Deus, assim, é bem legal. Então, essa é uma cena que eu gosto muito, assim, tipo, o tamanho da autoridade também, de você ver, assim, na frente das pessoas, de, tipo assim, sim, vai chegar. Essa hora vai chegar, mas calma lá, que agora ainda não chegou esse momento. Então, é uma das cenas que eu gosto, assim, de ver Jesus atuando. E tipo, não sei, a série faz muito bem que eu realmente fiquei com medo de Jesus naquela hora. Assim, eu sabia, né, que não ia morrer ali, mas fiquei, gente, tipo, falaram que vai apedrejar, e tipo, é na lei, né, a lei diz isso, e tipo, realmente, imagina estar ali naquele momento, Maria tá ali, tipo, meu Deus do céu. Não, como é o nome dele? Lázaro tá lá. Lázaro presenciando aquilo tudo, e tipo, o que é que você tá falando? E aí, realmente, eu fiquei com muito medo. Eu não sei se assim, eu sabia. Mas assim, a série foi me levando pra eu ficar, tipo, por que você tá falando isso? E, beleza, você tem que falar isso, mas você vai morrer, tipo, e levaram ela pra fora. Gente, ele não morre agora. Não é assim que ele morre. E aí, realmente, mostra quão poderoso ele é, ainda assim, ali, como humano, porque ele se põe como autoridade e vai. Aí é por isso, né? É assim mesmo. Não é só uma frase que a gente leu ali na Bíblia, mas aconteceu muita coisa ali para demonstrar realmente quão poderoso ele é. Exato, a construção, tipo, a maneira como eles fazem, né? Tipo, esse pulo, assim, que eles fazem, esse passo que eles dão, assim, essa linha tão tênue que a série coloca entre Jesus Deus e Jesus humano, quão ele passa de um lado para o outro, porque ele é a mesma pessoa ao mesmo tempo, né? Mas, assim, o quão a gente enxerga um lado dele, assim, eu não sei como explicar, mas essa hora que os discípulos assim estão olhando para ele ali, o Lázaro, a mãe dele, que ele tá ali na sinagoga falando, e os discípulos com medo, a hora que ele é levado para fora para ser apedrejado, e que até a gente fica com medo que ele vai ser apedrejado, mesmo a gente sabendo que isso não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Exatamente, e num pulo, tipo assim, aquela autoridade se manifesta de uma maneira que ele fala assim, não é agora, não é o momento, ele simplesmente passa que todo mundo fica paralisado, ou seja, não existe, mesmo que eles estivessem com pedras na mão, acho que eles teriam coragem de jogar, porque a autoridade que ele tem é tão grande, né, que é uma autoridade que vem de Deus, óbvio, que não vai acontecer. Aí a piscadinha para o alto, eu falo assim, não, Jesus, olha, o momento não era chegado, né, então não é agora, né, não é agora. Enfim, acho que essa cena aqui é uma das cenas de Jesus, assim, uma das cenas que eu mais gosto. Além da cena quando ele fala, ou melhor, eu vou falar dessa cena na próxima pergunta, que envolve Jesus, mas envolve Pedro também, a gente fala na próxima pergunta. E a próxima pergunta é essa, né? Quando Pedro foi Pedro, que te fez dar risada ou, né, pensar assim, tipo, nós também somos Pedro, ou enfim, qual cena de Pedro que te... Todos somos Pedro. Todos somos Pedro, sim. Hashtag somos Pedro, todos somos Pedro. Somos Pedro. Sim. Não, vou falar do episódio do Multiplicação do Pães e Peixes. Para mim, Pedro...
É porque ele até chegou atrasado, né? Eu lembro, ele chegou atrasado. Tinha muita coisa acontecendo na vida de Pedro. E aí ele foi chegando depois, aí alguém, Jesus tinha falado, avisem a Pedro que as coisas só vão acontecer ele aqui. Aí quando chega pra Pedro, Pedro fala, tipo, ok, então vamos. E aí, tipo, todo aquele momento que aparecia ele indo com raiva, chateadíssimo do que estava acontecendo, mas ele ia e servia sabendo que Jesus vai fazer. E, tipo, ele estava acreditando e ele estava, não sei, eu ria, eu fiquei o tempo todo, tipo, pô, velho, é Pedro aí, velho. Olha eu aí também, sabe, assim, eu ia servir porque é o reino, e aí, mas mesmo quando eu estivesse chateado por alguma coisa que estava acontecendo na minha vida. Então, tipo... Fazendo o que tem que ser feito, né? Eu achei muito, muito bom. E ele, tipo, o ator muito bom, porque você via na cara dele que ele tava chateado, mas ele tava, tipo, dando de ombros porque ele sabia que Jesus podia fazer. Ele tava, tipo, vamos, né? Tipo, os discípulos lá assim, ai meu Deus, como assim? E Pedro, velho. Vocês não já sabem. Segue o script, gente. Ele vai fazer. É por aí. Sim. Enfim, Pedro é peculiar, né? Eu acho que lá no início da série, quando antes até de Jesus chamá-lo, enfim, de ter aquela cena lá no barco e tal, que ele tá ali vivendo a vida e enfrentando os problemas do cotidiano da forma como estava acontecendo naquele tempo, né? Tentando dar conta das coisas e tentando buscar soluções que nem sempre eram as melhores, assim, não eram as melhores, realmente, né? Burlando regra, enfim, mas que tudo aquilo tinha muito a ver com a vontade dele de manter a família, enfim, o sustento dele, da esposa, enfim, de todo aquele contexto, assim, ele tentando dar conta da vida acontecendo, assim, e aí quando aquilo ali vai acontecendo, nossa, eu acho que eu fiquei assim, nossa, vocês realmente fizeram um Pedro, porque olha, eu não imaginava ele de outro jeito. E aí eu acho que ali já me conquistou completamente com essa construção do personagem, porque tudo que foi vindo depois ia meio que, né, só ratificando essa personalidade, né, do Pedro que a gente lê ali na Bíblia e que a gente vai conhecendo, que é esse cara que é realmente que vai lá tomar frente, faz, resolve, e um líder, de fato, que ele vai se tornando, né, assim, para o grupo e tudo. E, ao mesmo tempo, claro, sendo o cara que fica meio assim, meio desconfiado, e apesar dele fazer o que Jesus está mandando ao longo das coisas acontecendo, ele fica assim, mas isso não parece que vai dar certo, né? Quando chega lá no Sermão do Monte, eu acho que ele tá tão chateado que ele não questiona. Mas antes, tem algumas situações que ele fica assim, mas isso aqui não parece que vai chegar do jeito que deveria. Mas se ele está dizendo que vai, né? E isso também mostra, eu acho que uma relação de construção de relacionamento, né? Ele foi confiando cada vez mais ali em Jesus e como ele ia lidando com as coisas, que era muito diferente da forma como ele lidava. Ali, todas essas situações eu dou muita risada e, ao mesmo tempo, eu fico muito constrangida, porque eu sou exatamente daquele jeito. Eu fico assim, é isso mesmo, Jesus, que tem que fazer? Porque não tá parecendo que é isso, não. Mas tudo bem, vamos ver. E aí acabo me divertindo e chorando, divertindo, e assim, enfim, deixa eu chorando. Eu acho que para mim tem duas cenas assim. Eu acho que tem uma que eles estão saindo, o Jesus e os discípulos estão saindo de uma cidade, e aí acho que os discípulos começam a comer os negócios do campo, assim, e eles não poderiam estar comendo, aí assim, meio que todo mundo se olha assim, e aí Pedro, tipo, meio que querendo, sabe, muita fome, cuspir as coisas ali. Assim, mano, quem nunca? Aquela balinha no meio do jejum, opa! Ô, Jesus, perdoa. E acho que uma outra cena que, tipo,
Eu achei, assim, interessante. É quando ele vai consertar o poço lá com o soldado romano, e aí ele tá sendo aconselhado lá, não, tem que pedir perdão para sua mulher, tal, não sei o quê. E aí o cara dá todo um roteirinho para ele tenta aplicar e não dá certo. Nossa. Eu falo, Não funciona. aí ele volta, mais enfurecido, assim, não, eu fiz meio, nunca ouço um romano, quando eu ouço, né? Tá tudo errado. Então, essas foram as duas cenas, assim, que eu fiquei, mano, que surreal as coisas, né, tal, que envolviam ele, assim, que foram meio que engraçadas, tal. Sim. Eu acho que para mim bom, Mateus, de novo, né, sempre protegendo o meu querido Mateuzinho. O meu favorito. Meu favorito. Não é meu favorito, não. Esse negócio de favoritismo existe sim. Mateus é meu favoritinho. Não, quando Jesus chama Mateus, né, que ele entra, ele chega, na fúria. Mas como que é possível que você vai chamar esse cobrador de imposto? E ele não sabe nada, ele não sei o quê, ele é isso, ele é aquilo, e não sei o quê. E aí Jesus já dá uma nele, e ele já, né, fala assim, meu querido, você se acostume com o diferente, ele vai, porque quem sabe sou eu. Julgador. Assim, e assim, de novo, muitas vezes a gente, né, e eu me colocando naquela situação também, de só olhar a pessoa porque ela tem uma profissão diferente, porque ela fala diferente, porque ela se comunica de um jeito diferente, porque ela, né, por ela ser diferente de qualquer jeito de mim, talvez ela não sirva para fazer isso, ou não sirva para fazer aquilo. E isso não tem nada a ver. Entendeu? Então, assim, Jesus mostrando naquele momento para Pedro que quem sabia o lugar de cada discípulo ou o que cada discípulo iria trazer para o reino, como cada discípulo serviria ao reino, era ele, né? E não Pedro. Pedro tinha um olhar limitado, como todos nós, como humanos que somos, temos um olhar limitado, a gente só consegue enxergar até aqui. Mas Deus não, Deus consegue enxergar, né, consegue enxergar infinito e ele sabe a capacidade de todas as pessoas para servir o reino, né? Então essa foi uma cena também. E eu dei risada pelo jeito também, né? Destrambelhado de Pedro e o jeito que Jesus já deu uma nele, porque Jesus dá vários tocos nele na série toda, né? Assim, porque ele chega todo, né? Com o peito aberto ali, Jesus já põe nele. Assim. Sempre. E é exatamente isso. Eu acho que muito do que eu estava pensando, você complementou, assim, falando. Porque é exatamente, ele chega de um jeito, aí ele olha para a situação, aí ele fica meio... não sei, Jesus, se é isso mesmo. Jesus, é sim. E pronto. E aí mostra para ele por que é daquela forma, né? E por que faz sentido. Então, é de dar risada e ficar assim, opa, tudo bom? Acho que eu faço do mesmo jeito. Toda a interação do Pedro com o Mateus acontece sempre, né? Porque mesmo Jesus ter falado lá no início, Pedro ainda não confia em Mateus. E aí acho que teve um momento, não sei se foi para ir atrás de Maria Madalena, que foram eles dois, não foi? Sim. E aí era você via a cara de Pedro que ele não queria estar ali com o Mateus de jeito nenhum. Mas eu acho que o mais icônico, quando vai se falar de Mateus, é quando Jesus separa em duplas, e aí colocam o Zelote com ele, e aí se descobre que Mateus era cobrador de impostos. Aí, os olhares assim, a galera tudo, meu Deus, chocada. Aí o Zelote fica, mas ele era cobrador de impostos, aí eu não sei se é Jesus ou quem na mesa fala assim, e você era um Zelote. Sim. Ou seja, quem é você para falar o que ele era? E o seu passado, meu querido? Você pode ser redimido, o outro não. O Mateus não pode. Não pode. Né? Você podia ser assassino de aluguel, o outro não podia cobrar imposto. Podia cobrar imposto. Olha a hipocrisia. Não que tivesse nenhum dos dois certos, né? Exato. Exato, assim, mas assim, é engraçado porque, assim, é como se fosse teto de vidro, né? Totalmente. Não tem. É impressionante, mas essa cena é muito boa também, né? Essa cena da mesa, quando o Zelote tá julgando o Mateus,
Eu acho que de todas as duplinhas que vão sendo formadas, essa é icônica, assim, da cena, né? Porque quando A acontece, inesperada. todo mundo fica assim, Deus, sim. como E assim? agora? Jesus, proteja Mateuzinho. Eu acho que para fechar, não tá, a gente não mandou, veio aqui enquanto a gente falava na minha cabeça. Qual foi, tipo, a maior lição, assim, para vocês, depois que vocês assistiram The Chosen? Tipo, o que vocês tiraram? Porque, assim, acho que a série, tudo bem, é uma dramaturgia, né, e a gente se baseia pela Bíblia, mas o que foi, tipo, você falou, puta, eu consegui relacionar mais isso, sei lá. Eu acho que uma das coisas que eu sempre penso, e sempre ficava muito forte para mim, a cada episódio que eu ia assistindo, é que o quão é errado a gente não pensar e não pesar também, assim, a humanidade de Jesus e o quanto essa humanidade dele, que a Bíblia descreve, ele é 100% homem, 100% Deus, e não considerar essa humanidade afasta também da divindade dele, porque ele é 100% Deus e 100% homem. Então, afastar uma coisa ou outra não deixa que aquela outra característica fique maior, pelo contrário. Então, todas as vezes que eu via na série sendo retratado esses pequenos detalhes, né? Eu brinquei com a coisa da escovar o dente, mas assim, como essas necessidades iam mostrando essas coisas básicas do dia a dia, iam mostrando a grandiosidade de Deus ter se feito homem para nos acessar, né, e acessar todo esse processo redentivo que foi acontecendo, né? Então, eu acho que todas as vezes, esse foi um pensamento que sempre apareceu para mim a cada episódio assistido, né? Não, de jeito nenhum afastar uma coisa e outra, assim, é 100% cada uma das coisas, e isso é o que faz, né, o que tem o caráter do Cristo, do Messias. Eu acho que, para mim, foi isso, assim. O que muito me chamou a atenção mesmo foi a relação entre eles, entre os discípulos, entre as pessoas que estavam ao redor de Jesus ali. Na Bíblia a gente lê sempre, os discípulos estavam falando alguma coisa, e aí Jesus ouvia, ou então eles falavam com Jesus, ou então, e aí a gente, beleza, entendia pelos nomes e através de estudos e tal, de quão diferente eles eram, mas ver o quão diferente eles são em um contexto assim, foi muito bom, muito legal. E aí, culminando ao Sermão do Monte, que aí vai mostrando algumas histórias de cada um, e que certas partes do Sermão do Monte foi destinado a cada um deles ali, em algumas coisas que eles viviam. Então, tanto eles estavam sendo ensinados naqueles momentos, e não são, tipo, divindades naquele momento em que a gente... Não sei, como eu cresci aprendendo, olhava para eles e via, nossa, eles são uau, mas naquele Os momento heróis, né? eles viviam ali algumas coisas, eles viviam a vida deles, né? E estavam vivendo o reino. Então acho que por eles terem construído histórias para cada um ao redor e toda a conversa entre eles, a convivência deles, foi muito legal. Sim. Eu acho que para mim teve essa parte também sobre ver Jesus mais humanizado, isso foi muito, muito latente. Eu acho que quando eu comecei a refletir mais sobre, tipo, o chamado de Jesus com os discípulos, eu fiquei pensando, eles largaram tudo, eles tinham uma vida, não é que eles estavam sentados esperando que Jesus viesse e eu chamasse, não, eles estavam construindo vida, vivendo, e aí, num dado momento, me siga, e aí, de repente, tipo, aquilo que era já não era mais, e a transformação de quem conhece Jesus, todos que tiveram encontro com Jesus foram transformados, né? Então, essa questão do Zelote, aí, do Mateus, por exemplo, mostrando a transformação que quando Jesus chama as pessoas, elas são modificadas, né? Elas são transformadas, tipo, pela convivência com Jesus, meditando na palavra dele, enfim. Esses foram os pontos para mim que eu falei, meu, tipo, que loucura, e, né, se tornando em oração, reflexão depois, tal. Bom, para mim, acho que, vocês já esgotaram, né, todos os meus pontos. Tudo isso que vocês falaram, com certeza, né, a humanidade de Jesus, todos os ensinamentos, ver
principalmente como a Ika falou, não separar a humanidade de Jesus da divindade de Jesus, mas juntar, né? E que uma coisa deixa a outra coisa mais forte, né? Uma característica aumenta a outra. E para mim uma coisa que me chamou a atenção e que me fez refletir bastante também foi ver o ministério das mulheres no ministério de Jesus, a importância das mulheres no ministério de Jesus, porque eu acho que até hoje ainda... Eu acho que a presença, né? Porque, assim, a gente sabe que elas estavam lá, mas isso ser visto é realmente muito, muito, enfim. Te interrompi porque, assim... Não, mas é verdade, porque eu acho que, às vezes, apesar da gente ler, isso está na Bíblia, é bíblico, mas eu acho que, às vezes, é negligenciado, as pessoas não querem falar ou querem diminuir a participação das mulheres ou distorcer a participação das mulheres no ministério de Jesus, né? Ou na Bíblia no geral, né? No Evangelho no geral. Então, ver aquilo retratado é muito bom, dá um senso de pertencimento ao Evangelho, ao ministério de Jesus, muito incrível para nós que somos mulheres, né? Então, foi uma das coisas que me chamaram a atenção e que me fizeram gostar ainda mais do que já é uma série sensacional. Eu acho que se não tivesse isso retratado, não tiraria a beleza do que essa série foi. Né? Se eles não tivessem retratado isso, não tiraria a beleza do que a série foi, porque a série foi muito bem construída. Mas o fato de que eles colocaram isso de uma maneira tão bem feita e tão bem cuidada fez com que a série ainda ficasse ainda melhor, sabe? Ainda é mais apaixonante para mim. Então, esse é um dos pontos que, para mim, ponto alto, assim, da série. Eu queria adicionar, para não deixar de falar, que a gente falou de vários personagens e várias, enfim, pessoas, a mulher de Pedro, que além de atriz brasileira, né, Sarah Silva. Ela é brasileira. Sarah Silva. Ela foi muito... ou Lara? Lara Silva. Foi muito bem retratada, é uma excelente atriz. Nesse último, no arco de Pedro, né, na última temporada, tipo, teve uns momentos lá dela, focou muito nela também, e enquanto ela tinha que se perdoar em várias coisas, e junto com o Pedro ali, foi um paralelo muito bom, até os dois se encontrarem. Foi muito bom, muito bonito. Só deixando aqui um ponto para esse personagem também. Eu acho que falando nesse sentido, eu acho que como casal a gente vê a relação deles é bem legal, assim, né? E como a presença de Jesus traz um reflexo, uma transformação imensa, né, para a vida deles. Então, é um arco que eu acho que, assim, foi sensacional a forma como foi construído. Muito forte, mas que foi muito bom mesmo. Uma excelente aqui colocação, que eu já não ia lembrar de falar dela. E foi surpreendente essa construção que fizeram, de como colocaram a história e tal, né? Enfim, os dois ali, o envolvimento, foi sensacional. Não demos tantos spoilers sobre essa parte, então fiquem curiosos e vão lá assistir. Se não sim, porque essa parte não está na Bíblia, foi... É construção da série, então a gente não deixou aqui nenhum spoiler. Sim. Assistam a série. Isso. E é isso, gente. Nossa, vocês... Muito obrigada por participarem mais uma vez aqui do nosso podcast. Pode chamar mais. Ano que vem terá mais. Para todos os nossos ouvintes, um Feliz Natal, porque hoje é Natal. Hoje é dia 25. Hoje é dia 25, então hoje é Natal. Feliz Natal para quem está ouvindo. Muito obrigado por acompanhar-nos este ano de podcast, este caótico podcast. E a gente volta ano que vem com a segunda temporada. Tchau. 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 Pode. Você vai rir? Não. Não? Não. Tá bom. Não, acho que eu...
isso que é a mesma coisa. Não, vai. É que eu não posso ficar te olhando. Se eu olho, eu começo a dar risada.